Meus prezados e queridos irmãos, eu vos cumprimento na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Vanderlei Roque, sou dirigente da congregação do bairro Boa Vista e nesta manhã estarei compartilhando com vocês a lição de número 1, Busque a Sabedoria. Essa lição, ela faz parte do terceiro trimestre da lição de 13 a 14 anos dos adolescentes e nós estaremos nesta manhã comentando a lição de número 1, Busque a Sabedoria. Antes de nós iniciarmos o comentário, quero desde já agradecer aí ao pastor Ezequiel Soares pela oportunidade que me é facultada, que Deus continue abençoando, o nosso pastor presidente, juntamente com toda a sua família, ao evangelista Eliseu Diebe, que é o coordenador da Escola Bíblica Dominical no Campo, e também ao Misael Franco, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical na sede, bem como também gostaria de deixar aqui meus agradecimentos ao pastor José Aparecido, nosso pastor setorial, setor de número 5, a toda a sua família, e também ao presbítero Joaquim. Ele é o coordenador do setor número 5 da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar então nesse instante para nós iniciarmos a explanação dessa lição tão importante. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos o Senhor por tudo nessa manhã. Abençoa poderosamente os adolescentes, Senhor, que estarão participando da aula. O Senhor possa falar conosco de uma forma especial. Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados adolescentes, então, lição que nós estaremos estudando nesse trimestre, ela vai falar sobre conselhos para o dia a dia. Algumas pessoas vão dizer que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas uma coisa é certa, conselho é algo bom sim, com toda certeza. O conselho, quando é dado por uma pessoa para visar o seu bem, se você colocar em prática, você vai observar que você tem muito a ganhar. Então, vale a pena, sim, quando pessoas boas vêm lhe dar um conselho para que você não ande em determinado caminho, não faça determinada coisa. Isso é muito importante. Durante esse trimestre, você vai estar aprendendo 13 lições importantíssimas. A primeira é: busque sabedoria. A segunda, obedeça aos pais. A terceira, evite as más companhias. A quarta, pratique a bondade. A quinta, desvie-se do mal. A sexta, fuja da imoralidade. Sétima, vença a preguiça. Oitava, tenha cuidado com o que fala. Nona, aprenda a perdoar. Décima, como relacionar-se com o próximo. 11ª, seja prudente. 12, fuja da contenda. E a 13ª, o caminho para viver. Então, são 13 lições importantes para a sua vida. E se você colocar em prática tudo aquilo que você irá aprender durante esse trimestre, você vai, com toda certeza, ter uma vida de maneira sábia, como nos ordena a palavra de Deus, como nos instrui a palavra de Deus. Essa lição ela está disponível no site da CPAD e você pode baixá-la. Provavelmente nosso irmão Joel vai colocar aí o link para você baixar a lição da Escola Bíblica em formato PDF ou no formato de revista digital, você também poderá estar baixando. Mas vamos lá. Então, nós vamos aprender sobre busque a sabedoria. E olha aí, nessa imagem interessante, a adolescente apontando para a sabedoria. É importante, não é? Você buscar a sabedoria, porque quando você vai pelo caminho da imprudência, da tolice, a tendência é você ter desastres na sua vida. Vamos, então, avançar um pouco nessa lição. Nós vemos aí o texto bíblico que se baseia a nossa lição, está em Provérbios, capítulo número 3, Provérbios, capítulo número 3, o versículo de número 13 ao 24, capítulo número 4, versículos 5 e 13, onde nós lemos o seguinte: como é feliz o homem que acha a sabedoria,
o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. O enfoque bíblico: eu sou a sabedoria. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Provérbios 8:11. A sabedoria, ela pode ser considerada um tesouro valioso e pode ser encontrado por aqueles que o buscam. Você conhece alguém que já agiu sem sabedoria e teve sérios problemas? Com toda certeza, a resposta é sim. Você já conheceu alguém que, por falta de sabedoria, teve sérios problemas? Então, é sobre isso que essa lição irá tratar. A sabedoria não pode ser comparada com nada nesse mundo, porque ela é essencial para uma boa vida, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, de uma pessoa que tem a sabedoria. A sabedoria, ela significa pôr em prática aquilo que sabemos, é aplicar o conhecimento à nossa vida. Por exemplo, não adianta nada você saber de leis e, ao mesmo tempo, violar essas leis. Você conhece, mas não é sábio na aplicação. Então, é disso que fala a sabedoria. A pessoa que é insensata, ela não considera as consequências, ela não observa os conselhos que são dados e, muitas vezes, isso daí traz prejuízo sério, tanto para essa pessoa como para aqueles que o cercam. Agora, a pessoa sábia não, ela considera os conselhos, ela age com razão, ela pensa no que pode suceder se ela fizer dessa forma. Então, isso daí é ter sabedoria. E se você quer ser uma pessoa sábia, meu adolescente, você tem que se conduzir da forma correta, da forma que as coisas devem ser feitas. E nessa lição é isso que nós vamos tratar. Nós vamos falar a respeito da sabedoria. O que é sabedoria? Antes disso, eu quero trazer aqui para
vocês algumas informações importantes a respeito do livro de Provérbios. Primeiro, qual que é o propósito do livro de Provérbios? O propósito é ensinar as pessoas a alcançar a sabedoria, a disciplina e uma vida prudente e fazer o que é correto, justo e digno. Em conclusão, ensina a aplicar a sabedoria divina à vida cotidiana e fornecer também uma instrução moral. Quem que foi o autor? Foi Salomão, que escreveu a maior parte do livro de Provérbios. Lá nas partes finais nós vemos que tem provérbios de Agur e do rei Lemuel. A data. Salomão, ele escreveu e compilou, ou seja, reuniu a maioria desses provérbios no princípio do seu reinado, ou seja, estava ali mais ou menos na meia-idade. Panorama. Este é um livro de sábios ditados, um texto que tem a finalidade de ensinar as pessoas a viver com retidão, de forma reta, digna. Versículo-chave. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam sabedoria e instrução. Tá? No capítulo 1, versículo 7. E as características que são particulares do livro de Provérbios é que no livro de Provérbios há várias formas literárias. Nós temos poema, pequenas parábolas, lições de vida. Entre as figuras literárias mais comuns, nós podemos citar as antíteses, as comparações e as personificações. A antítese é quando se apresenta duas ideias opostas entre si e que trazem um ensinamento. Quando nós falamos de comparações, vocês já têm aí uma noção bem clara. Você comparar uma coisa com a outra. E personificação é quando o livro de Provérbios dá personalidade a coisas inanimadas ou a mesmo coisas que são coisas móveis, seres vivos, melhor dizendo, e que, na realidade, por exemplo, nós vamos ver lá em um dos provérbios, falando do coelho, da formiga, vai ter com a formiga ou o preguiçoso, fala da lagartixa, fala, enfim, do leão. Então, faz comparações, utiliza personificações, enfim. Provérbios 8, a sabedoria personificada, também nós vamos ver. Enfim, nós vemos tudo isso no livro de Provérbios, que é muito interessante vocês poderem, durante esse trimestre, estar atentos àquilo que nós iremos aprender nesse livro. Encontrando a sabedoria. Todos nós, um dia, precisamos tomar decisões e fazermos aí escolhas importantes na vida. Existem escolhas que vão determinar o nosso futuro, né? Escolhas aí que, por isso que nós temos que buscar sabedoria, porque existem escolhas que podem tanto atrapalhar o nosso futuro de vida, como também nos ajudar. Existem escolhas que elas podem ser irreversíveis. E por causa disso, trazer anos aí que você vai perder, não tem como reparar devido a uma escolha. Então, você pode imaginar o que poderá acontecer com uma pessoa que ela acha que ela pode fazer tudo da maneira que ela quer, do jeito que ela quer, não obedece leis. Uma das características das gerações mais novas é justamente a rebeldia, né? Então, por isso que você tem que refletir. Será que eu devo agir assim? Será que eu não poderia mudar os meus atos, as minhas ações? Porque aquilo que você faz hoje pode refletir na sua vida lá na frente. Eu poderia aqui elencar diversos exemplos, mas as próprias lições que vão vir pela frente vai trazer exemplos para vocês e nós vamos ficar aqui focados na questão de buscar a sabedoria. Vamos lá. Então, essa pessoa não quer saber de ouvir conselhos, acha que sabe tudo e assim por diante. E isso pode trazer prejuízos incontáveis, né? Então, por isso que nós devemos estar atentos. Onde, afinal, você encontra sabedoria? Será que sabedoria é algo que você pode ir num supermercado, por exemplo, comprar? Você pode adquirir sabedoria como?
talvez algumas pessoas vão dizer, eu consigo me tornar sábio estudando bastante, indo à escola, indo à igreja, mas isso não é real. Por quê? Pessoas, às vezes, podem ter uma boa instrução acadêmica, mas não são pessoas sábias no que diz respeito às suas atitudes. Quantas vezes você não viu em noticiários, por exemplo, pessoas famosas, ricas, tomando atitudes que são totalmente insensatas? Atitudes, muitas vezes, que lhe causam até a liberdade. Pessoas são presas, pessoas ricas, famosas, são presas por falta de sabedoria, por não dar ouvidos à instrução. Então, a sabedoria não se aprende na escola. O que você aprende na escola é conhecimento. Tem conhecimento. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. É isso que é sabedoria. Então, não adianta nada. Você pode ir na aula, vai aprender, vai ter conhecimento, pode ler livros, vai ter conhecimento, mas não vai ser uma pessoa sábia. Porque a fonte da sabedoria é Deus, é o Senhor quem dá sabedoria. Sabedoria e entendimento vem dele, Provérbios 2 e 6. Então, a sabedoria é uma capacidade especial que é dada por Deus e nos faz discernir entre o que é certo e o que é errado. E quem deseja encontrar sabedoria deve pedir a Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, capítulo número 1, versículo número 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará, porque ele é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1:5. Qual que é, então, o princípio da sabedoria? Qual que é o princípio da sabedoria? Anote aí. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Está em Provérbios 1:7. Nós já até falamos aqui. E o que é temer a Deus? Temor é algo diferente de medo. Algumas pessoas confundem o temor a Deus com medo. E não é ter medo de Deus. Não é isso. Temor é sinônimo de respeito e também de reverência ao Senhor. Quando conseguimos enxergar esse princípio, que é básico, nós descobrimos uma maneira diferente de viver. Então, obedecer é importantíssimo para que você tenha uma vida de sabedoria, ou seja, estar submisso à vontade de alguém que possui uma autoridade sobre a sua vida, uma autoridade que está acima de você. Avançando um pouquinho, nós vamos observar sobre guardar a sabedoria. Se alguém aparecesse para você e essa pessoa tivesse condições de realizar um sonho seu, ou qualquer coisa que você pedisse, falar assim, pede o que você quiser e eu vou lhe dar. O que você pediria, afinal? Houve um homem na Bíblia Sagrada, e esse homem se chama Salomão, que teve essa oportunidade. O próprio Deus aparece em sonho para Salomão e diz para Salomão para ele pedir aquilo que ele desejasse. E sabe o que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria a Deus para poder reinar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Israel. E Deus concedeu aquilo que Salomão pediu. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria, um pedido que agradou a Deus. E, por consequência, ele recebeu as coisas que ele não havia pedido. Ele recebeu muita riqueza e também paz durante o seu reinado. A sabedoria, ela é um tesouro precioso. Quem a possui procura guardar de todas as formas e maneiras, porque é algo preciosíssimo a pessoa ser uma pessoa sábia. A nação de Israel sofreu uma ruptura. E por que ela sofreu uma ruptura? Porque após a morte de Salomão, Roboão começa a reinar, o filho de Salomão, e Roboão ele não atentou para o conselho dos anciãos. E
ouviu os conselhos de seus companheiros, que eram mais jovens. E nós vemos que, por consequência disso, Israel sofreu uma ruptura, foi dividido. Então, observem bem. E aqui vai um conselho, já que nós estamos falando de sabedoria, de conselho, é importante você ouvir conselho das pessoas mais velhas ou mais experientes. É importantíssimo você entender que aquela pessoa que lhe dá um conselho para você, e essa pessoa tem muito mais tempo de vida, é porque essa pessoa está lhe preservando de passar por veredas tortuosas, talvez ela tenha passado, ou seja, ela já experimentou determinadas situações, e essas situações não foram agradáveis, trouxeram prejuízos, às vezes prejuízos financeiros, emocionais, e tantas de relacionamentos e tantas outras coisas, e essa pessoa lhe dá o conselho na intenção justamente de lhe preservar para que você não venha incorrer nos mesmos erros. E existem pessoas que não conseguem, às vezes, entender isso. Então é importante, quando você tem sabedoria, você, opa, está me falando a respeito disso, porque ele já passou, ele já vivenciou, ele já teve essa experiência amarga. Então a pessoa está preservando, isso é importante. Então, você tem que ter esse discernimento. Já Roboão não teve. Roboão, ele quis atentar para o conselho dos jovens. E jovens, ainda guardada a proporção, existem jovens sábios também, jovens que procuram exercer a sabedoria nas mais variadas áreas, mas também existem os jovens que são insensatos, jovens que querem vivenciar o prazer aqui agora e acabam, muitas vezes, dando conselhos errados, falando coisas que não convêm. E nós vemos que, por causa disso, Roboão colocou o reino numa situação em que foi dividido. O povo que reconhecia que aquelas atitudes que ele iria tomar não eram atitudes sábias, abandonaram e se rebelaram contra o seu rei. Então, nós vemos aí a importância de se atentar para conselhos sábios. Vamos falar agora sobre desfrutando a sabedoria. Quem guarda a sabedoria desfruta de muitas bênçãos. Vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala a respeito disso. Primeiro, sobre a vida. A sabedoria vai proporcionar vida, saúde e paz. Quem não tem, acaba se entregando a vícios, e os vícios mais variados, drogas, tantas outras coisas, até a prostituição, por falta de quê? Sabedoria. Mas o sábio, como eu disse, ele vai aceitar os conselhos. E sabe o que vai acontecer? Os anos dessa pessoa vai ser multiplicado. Vamos pegar aqui a Bíblia para nós lermos Provérbios, capítulo número 4. Abra sua Bíblia aí também, juntamente com a minha, Provérbios, capítulo número 4. Nós vamos ler o versículo de número 10. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, é importante nós sempre estarmos consultando a Bíblia para nós vermos o que ela diz. Ela diz assim, Provérbios 4 e 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Então, quando nós escutamos as palavras de Deus, os anos de vida são multiplicados. Por quê? Você vai conhecer pessoas que viveram pouco em função de não ter sabedoria. É lógico que isso não é uma regra geral, mas muitas pessoas morrem cedo por não serem pessoas sábias. Agora, aquele que tem a sabedoria, que observa a palavra de Deus, tem até os anos de sua vida multiplicados. Vamos lá, proteção. Quem tem sabedoria, ele é uma pessoa confiante, ele é uma pessoa segura. Por quê? Porque ele faz as coisas com segurança, né? Ele faz as coisas, tudo que ele faz traz paz e segurança para ele, prudência. Ela também é vista como uma torre forte de proteção contra
as situações mais imprevisíveis e inimagináveis. Ou seja, quando você tem sabedoria, você tem uma proteção, porque você evita situações que podem lhe causar problemas. Quer um exemplo? Dívidas. Dívidas. Pessoas se endividam por falta do quê? Sabedoria. A Bíblia também vai nos dizer, em Provérbios 3, 23, você caminhará seguro e não tropeçará. A sabedoria nos faz repousar em segurança. Provérbios, capítulo número 3, versículo 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Ela também vai servir de escudo e proteção. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Outra coisa, a sabedoria traz honra. Quem é sábio, sabe se conduzir. E os seus atos lhe proporcionam o quê? Honra. A falta de sabedoria leva a pessoa a desonrar. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 4, 8 e 9. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a, e você será respeitado. Sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Vamos falar agora de usando a sabedoria. A sabedoria, ela precisa ser usada de vez em quando, não é verdade? De vez em quando você usa a sabedoria e vai dar tudo certo. Não, a sabedoria tem que ser usada diariamente, ou seja, em todos os instantes das nossas vidas, nós temos que usar a sabedoria. E a sabedoria pode ser usada por todas as pessoas em todas as idades. Daí você vai falar assim, mas como eu posso, então, usar a sabedoria? O que eu posso fazer para colocar em prática? Nós temos que pôr em prática algumas atitudes. Primeira, firmeza. O que isso significa? Seja firme com as suas convicções. Ou seja, você não pode ser levado pela cabeça dos outros. Tem que ter. Se você acredita no que a Bíblia fala, se você acredita que a Bíblia é a verdade, se você acredita nos ensinamentos bíblicos, você tem que ter firmeza. Mesmo quando você for confrontado, você tem que ser firme nas suas convicções. Então, a palavra de Deus ela vai servir como um manual de orientação para que você exerça essa firmeza. E há pessoas que não têm firmeza, ela anda de acordo com o pensamento dos outros, com o pensamento da mídia. Essas pessoas, infelizmente, não são pessoas que têm firmeza em suas convicções. Outra coisa, como é que nós podemos desfrutar de sabedoria? Nós podemos desfrutar de sabedoria mudando as nossas atitudes, ou seja, reconhecimento de erros, tornar uma pessoa capaz de mudar de atitude. Se alguém te mostrar que você está errado, não você não pode ser ignorante ao ponto de dizer eu sempre agi assim, eu sempre pensei assim, não vou mudar. Não, se mostrar para você que você está errado, se mostrar que a Bíblia diz alguma outra coisa do que você pensa, você tem que ser humilde o suficiente para mudar as suas convicções. Então, isso é importante. Abandonar um erro é um ato de grandeza. E esse ato de grandeza, ele acaba te dando aí vantagens e você pode ser uma pessoa sábia através disso. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 28 e 13, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28 e 13. Humildade. O que é humildade? É o oposto da vaidade e do orgulho. É aquilo que eu disse, eu sempre fui assim, eu vou continuar assim, eu não vou mudar, eu tenho minhas convicções. Não, a pessoa humilde, ela considera os outros superiores a si mesmo. Ou seja, não é que ela vai ser uma pessoa que tudo que as pessoas mandarem ela vai fazer, não vai. Não, ela é uma pessoa humilde, ela vai considerar aquilo que as pessoas falam, ela vai refletir, ela vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa.
Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 29 e 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Olha que interessante. Outra coisa, a pessoa que é sábia, ela é uma pessoa paciente. Então, como que se desfruta a sabedoria? Aprendendo a ser uma pessoa paciente. Tenha uma atitude de paciência diante das intempéries da vida, diante das dificuldades. Não fique reclamando, murmurando, falando contra governo, contra pastor, contra líderes. Não, tenha paciência e no momento certo, Deus pode agir na sua vida. Então, uma pessoa que tem sabedoria, ele sabe ser uma pessoa paciente. O salmista Davi, no Salmo de número 40, versículo número 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, paciência é o segredo. Olha o que a Bíblia diz também em Romanos. Vamos ver aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 5. Paulo vai falar o seguinte, que a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Perseverança nada mais é quando você persevera, você tem que ser paciente. Tem que manter a paciência para você poder prosseguir. Desfrutando da sabedoria também com obediência. Por mais que você seja uma pessoa livre, isso não quer dizer que você é independente, que não tenha quem obedecer. Então, a pessoa que é sábia, ela obedece. Obedece aos pais, que é a próxima lição, obedece aos professores, obedece aos líderes, aos pastores. Então, isso é importante. Uma pessoa que sabe usar a sabedoria diariamente é uma pessoa obediente. E busque a sabedoria, e esta vai lhe ajudar a conhecer a Deus e a sua vontade. Ser sábio fará com que você aprenda a apreciar as coisas de Deus e entender que as coisas do mundo são ilusórias, ou seja, as coisas do mundo elas são passageiras. As coisas desse mundo são coisas que não vão durar para sempre. Então é importante você entender esses aspectos aqui que nós acabamos de falar. Uma pessoa que tem a sabedoria, ela é uma pessoa, então, que considera todos esses pontos que nós acabamos aqui de elencar. É uma pessoa que sabe, como eu disse aqui, esperar. É uma pessoa que tem obediência como princípio. É uma pessoa que reconhece a soberania de Deus. E tudo isso faz uma diferença tremenda na vida da pessoa. E nós estamos caminhando já para o final dessa lição, nós vamos observar o seguinte a respeito da sabedoria. Só aqui deixa eu aqui abrir aqui, vamos lá. A sabedoria, ela vem de Deus. E para você ter a sabedoria em sua vida, é preciso que você prossiga em conhecer a palavra de Deus. Pois é na Bíblia que se encontram os princípios básicos que vão orientá-lo a fazer escolhas, das mais simples às mais complexas, as quais vão resultar nas decisões principais da sua vida. Como você procede ao tomar decisões importantes. Certa vez, disse uma adolescente, todos precisam saber como Deus é sábio, e o seu plano é o melhor para a nossa vida. Assim, não basta apenas viver uma parte das Escrituras, devemos vivê-las plenamente. E você, está preparado? E aí, para encerrar, uma certa vez, um sábio, né? Ele tinha resposta para todas as coisas. E um adolescente, ele quis testar a sabedoria daquele sábio e ele falou para o sábio que ele estava com
um pássaro em suas mãos. E, de fato, ele tinha um pássaro. E ele queria testar a sabedoria do sábio. Tinha resposta para tudo. E ele disse para o sábio: sábio, você que tem a resposta para tudo, esse pássaro que eu tenho em minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? E o pássaro estava vivo. Porém, aquele adolescente falou: se o sábio falar está morto, eu mostro que ele está vivo. Se ele falar está vivo, eu esmago com as mãos e falo: ele está morto. E o sábio olhou para aquele adolescente e falou: a vida está nas suas mãos. Depende de você fazer a escolha que bem lhe apraz. Para nós encerrarmos, fica aí essa reflexão. Ou seja, a vida está nas suas mãos. Sabedoria pode ser adquirida. Você quer o quê? Quer vida ou quer morte? Você quer apresentar vida ou quer apresentar morte? Tudo vai depender de você. Então, as escolhas que você faz hoje refletirá na sua vida no futuro. Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família, em nome de Jesus.